Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, vereadores, vereadora Magali, público presente. Inicialmente, eu gostaria de dar uma notícia boa lá da minha região, Rio da Barra. Para quem não visita muito Rio da Barra, nós estamos felizes lá naquela região, porque a obra da pavimentação da PE 275, que liga ali a PE 280 até a BR 232, já está bem avançada, em fase de conclusão final da obra. Um sonho muito antigo dos moradores ali do 4º distrito era ver aquele trecho pavimentado, né? E hoje a gente vê as máquinas já passando por Rio da Barra e já próximo a concluir esse trabalho, que foi uma luta muito grande, uma obra cara, difícil de ser conseguida, porque a gente tem em Pernambuco alguns municípios que não têm os seus acessos até a sede do município pavimentada. Então, para nós de Rio da Barra e região, porque também favorece a Carualina, Várzea Velha e Valdemasqueira, é uma satisfação grande a gente ver aquele pedaço ali ser realmente concluído. Então, a gente agradece a empenho de todo o grupo, do ex-governador Eduardo Campos, do atual governador Paulo Câmara e do deputado estadual Ângelo Ferreira. E nós, que onde sabíamos que o governador estava, a gente ia lá com uma faixinha pedir aquela obra por diversas vezes, em diversos lugares. E gostaria também de falar que lá na nossa região nós temos uma associação de moradores, a Associação de Moradores de Rio da Barra e região, uma associação que possui um número de sócios razoavelmente bom, onde a gente tem procurado desenvolver um bom trabalho. Eu participo lá como sócio da associação e ajudando um pouco o pessoal da diretoria na parte burocrática. E todos os meses vou para a reunião, escuto e ouço da população as suas reclamações, os seus anseios e as suas angústias. Então nós temos essa associação lá, desde o ano de 2006, nós funcionávamos num prédio antes da escola rural, que foi desativada, é uma das que foi nucleada, e depois a gente teve que procurar um novo lugar para se instalar. E hoje a gente está na antiga fábrica de doces lá, o dono nos permitiu ficar lá, porque a gente não teve a mesma sorte do pessoal do Salgadinho, da escola Constantino José da Silva, que foi feito incomodado. A gente até procurou, mas não tivemos o nosso pleito aceito. Então a gente, por algumas vezes, se reuniu na igreja, na capela lá de Santo Antônio, porque como o número de sócios era grande, não cabia em qualquer lugar. E a gente foi para esse novo local. E saímos do antigo Grupo Velho, em 2012, que funcionou até 2012. E começou o vandalismo, né, lá. Que às vezes, dito aqui, como se o vereador, o hóspede, alguém do grupo, incentivasse a prática do vandalismo. E a gente não dá nem resposta a determinadas colocações, porque quem conhece a minha pessoa sabe que eu sou totalmente contra a prática de vandalismo. Então a gente não dá nem resposta a determinadas indagações, a determinadas situações. Sei que nós estamos lá. O vandalismo existe há muito tempo, não é de hoje, e continua existindo e vai continuar. Até a igreja lá de Santo Antônio também está sendo vítima dos vândalos lá no distrito. Até um Cristo que tem de lado da igreja também essa semana amanheceu com a mão quebrada. Então a gente todo ano reforma, todo ano ajeita, e a prática de vandalismo, ela existe, não é só lá no distrito de Rio da Barra, é em todo canto, em todo o país. Então a gente teve também que, de acordo com a formação de uma nova associação que estava havendo lá, do sítio Salgadinho, que em nenhum momento ninguém foi ditador, nem impediu ninguém de sair de lá, não. Todas as pessoas do sítio Salgadinho que queriam ir e que queriam ficar na associação que estava sendo formada, elas foram consultadas e foram liberadas imediatamente. Entreguei a ela a transferência delas para levar para lá. Chamamos inclusive o presidente da associação lá de Salgadinho para nos ouvir
e levar essas transferências para o pessoal, para que eles não perdessem o tempo que eles já haviam ficado na Associação de Rio da Barra e juntassem com o tempo deles de lá. Então, em nenhum momento eu me vejo como uma pessoa democrática que não tem diálogo com as pessoas. Eu acho até que às vezes eu sou democrático até demais. E procuro sempre resolver as coisas na conversa, no diálogo, certo? Procuro as pessoas, até da situação, quando tem determinado problema lá, e procuro não trazer nem para aqui para a tribuna, certo? Olha, eu gostaria de saber se Vossa Excelência chegou a assistir à reunião do Conselho. Não, do Conselho não, eu estou tratando aqui da Associação de Moradores de Rio da Barra. Porque, pronto, o que eu me referi na questão de ditador foi na presidência do Conselho, que disse que não era permitida a criação dessa nova associação. Por isso que eu disse que era ditadores, por conta dessa questão. Então, não foi Vossa Excelência, logicamente, Vossa Excelência não se enquadra nisso que eu disse. Muito obrigado. Obrigado, Aida. Então, eu estou me referindo aqui só mais em relação à associação, porque foi dito que a gente estava prendendo as fichas dos associados de lá para não irem para outra associação. E sábado a gente teve a reunião lá e colocou isso lá bem aberto, o presidente da outra associação lá, e muitas pessoas não quiseram ir para a associação. As que quiseram, na hora foi dada a transferência. E os que não quiseram, disseram que iriam continuar lá permanecer. Certo? Então a gente quer dizer aqui que a gente lá está aberto. Eu mesmo não sou contra que se forme uma associação em si, não é até bom. Quanto mais organização a gente tiver, melhor para o povo daquela região. Me coloquei inclusive até à disposição para ajudar de alguma forma no que for preciso, porque é o nosso papel e é a nossa função. Então eu queria deixar isso aqui claro, porque eu participo de lá da Associação de Moradores, não sou membro do Conselho aqui de Desenvolvimento Rural, né? Não assisto, nunca vim, acho que nenhuma reunião, nunca participei, e queria tornar isso aqui, o pessoal ciente, né, dessas colocações que eu queria fazer aqui, certo? Mas, mudando agora de assunto, né, a gente também tem uma preocupação em relação às nucleações que estão sendo feitas, não pela nucleação em si das escolas, porque na atual gestão já foram nucleadas 14 escolas. E a gente não tem nada contra a nucleação. Às vezes a gente fica preocupado com a maneira como a nucleação ela é feita, ela é realizada. Então a nucleação ela existe desde 2003. Já foram nucleadas, se não me engano, 39 escolas de 2003 até a presente data. Então todos os prefeitos que passam, eles observam, a escola às vezes não tem mais quantitativo de alunos, não tem mais função ali, não dá mais para funcionar. Então o melhor realmente é nuclear, certo? Então a gente aqui quer dizer que a gente não tem nada contra a nucleação. Agora, a maneira como ela às vezes é feita, com a rapidez que está sendo feita, aí isso nos preocupa um pouco, porque além de professor do município, eu já fui secretário de Educação e sei da dificuldade de se nuclear uma escola toda vez que a gente chega numa comunidade. Certo? Da insatisfação que fica com a população às vezes não entende que a criança às vezes vai para uma escola maior, melhor, onde ela vai ter um professor para a série dela, vai ser seriada e não multisseriada, mas os pais não entendem de repente isso. Então a gente tem que fazer um processo às vezes meio lento, certo? Já avançou, já foram nucleadas várias escolas, e a gente não tem nada contra esse processo de nucleação. Agora a gente tem que ter esse cuidado. Eu sou membro da Comissão de Educação aqui da Câmara, junto com o professor Ivan e o vereador Luiz Abel. Somos nós três. E a gente vai ter que ter essa preocupação, certo? De visitar depois, de saber como é que está sendo feita, de ajudar também em alguma coisa que for possível, porque, veja só, quando estava na Secretaria de Educação, em 2009, nós elaboramos o Plano Municipal de Educação.
E esse Plano Municipal de Educação, que antes estava sendo tão criticado, tudo agora foi citado como um instrumento moderno e que está auxiliando até a atual gestão. Então, a gente até agradece esse reconhecimento por parte da gestão atual. Mas esse plano foi elaborado por nós, por os vereadores da época. Houve várias audiências públicas, tinha representante do CITEMUS na comissão de elaboração do plano, também professores, gestores de escola, alunos, pais de alunos. Foi amplamente discutido, veio para aqui para expoder e foi aprovado. E muita coisa que tem naquele plano tem que ser colocada em prática. Está lá, está cobertado, alguma coisa já foi colocada em prática já, mas ele é muito extenso. E Sertânia, ela é uma das poucas cidades que tem Plano Municipal de Educação. O prazo que o governo federal deu a alguns municípios vai se extinguir agora em junho, e Sertânia já tem desde 2009. Também, quando estávamos à frente da Secretaria de Educação, elaboramos o PCC, é o Plano de Cargos, Salários e Vencimentos dos professores do município de Sertânia. Elaboramos esse plano, também foi discutido e aprovado aqui pela Câmara. Teve a participação de representantes dos professores, teve assembleias e a gente também elaborou isso. Também demos início a todos os regimentos das escolas do município que precisavam ser alterados porque as leis estavam sendo alteradas. E agora é que a atual gestora da educação do município está conseguindo concluir. A gente mandava para Recife, voltava, tem que atualizar isso, tem que rever isso. E ela está conseguindo concluir agora também com a ajuda de uma pessoa que era da época, da nossa equipe, que estava dando suporte e concluindo isso. Então, tudo isso a gente realizou na época que estávamos à frente da Secretaria de Educação. Gostaria de dizer também que na época que estava lá, o vereador Severino Veras, por diversas vezes me procurou. Ele era o presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara. E ele ia diretamente lá, e por várias vezes a gente conseguiu solucionar problemas de várias escolas. Está ele aí presente, né, que pode atestar o que eu estou dizendo. E a gente tem uma relação muito boa, né? Ele ia lá e conversava diretamente, pedia informações, a gente prestava as informações ao vereador e chegamos a realizar várias solicitações da Comissão de Educação, que era presidida por ele, e avançou alguma coisa. Então eu quero dizer que eu estou aqui não para criticar por criticar, não para ser oposição por ser oposição, mas para fazer um trabalho sério. Se eu quisesse, eu viria aqui toda semana trazendo críticas, porque eu vejo coisas que acontecem, principalmente na área da educação, que é a que eu lido mais, a que tenho mais. Não é que eu saiba tudo da educação, não sei nada. Muda constantemente, todo dia as leis estão sendo alteradas. Mas tem programas que já existiam, outros passaram a existir, como, por exemplo, o Brasil Alfabetizado. E quem implantou o primeiro programa aqui foi em 2011, na gestão anterior, e ele tem uma duração de 8 meses, foi até 2012. É um programa que visa alfabetizar pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar quando estavam na idade adequada. Então, esse programa vem recursos do MEC, dura 8 meses, contrata-se coordenadores, contrata-se professores alfabetizadores, e depois esses alunos que concluem esses 8 meses, eles têm que ir para a UEJA, para elevar a sua escolaridade. E a gente observa que está tendo de novo, porque em um ano a gente conseguiu matricular 800 pessoas, Sertânia tinha 5.400 pessoas não alfabetizadas. Nós, lutando muito, conseguimos matricular 811 pessoas. Dessas, umas 100, 200 desistem, não vão até o final do curso. E depois, a gestão atual trouxe novamente o programa Brasil Alfabetizado, está tentando diminuir o número de analfabetos no município, mas a gente vê que em determinadas localidades tem um professor dando aula só a um aluno, certo? Quando a gente sabe que tem um quantitativo mínimo exigido, pessoas que já participaram do programa sendo alfabetizadas novamente, e eu não vou fazer isso aqui, trazendo isso aqui como denúncia, não. O vereador tem um minuto. Eu trago isso aqui
só como um alerta, né, para que a gente veja essas coisas. Vou ver depois junto com o professor Ivan e o vereador Isabel, para a gente tentar corrigir, porque primeiro a gente tem que conversar, né? Depois é que a gente parte para outra situação. O governo atual tem vários recursos também que vêm do MEC. E a gente antes, até 2013, até porque a gente não aderiu a determinados programas, porque a gente via que as escolas eram muito pequenas e não tinha como aderir a determinados programas. Hoje, as escolas têm escolas que recebem um valor alto, recebem o PDDE, recebem o mais atleta na escola, recebem o PDE estrutura. Então, tem as escolas maiores, aquelas que têm o EX, que é as que têm mais de 100 alunos, que elas dão para viver e sobreviver, né, com esses recursos, e cabe à prefeitura apenas a manutenção de algumas coisas que essas escolas estão necessitando. E muitas vezes, como é o caso da minha lá em Itabarra, eu trouxe aqui até os montantes que ela recebeu em 2013, 2014 e até agora, 2015, a gente vê que às vezes está tendo que se tirar desses programas para cumprir obrigações que eram da prefeitura. Então a gente tem que ter esse cuidado e não tirar dos programas, que aí o programa vai ficar deficitário, e usar, né, uma coisa que a prefeitura deveria estar fazendo, porque ela recebe uma conta específica chamada salário de adequação para isso, certo? Então, eu me coloco aqui à disposição da Comissão de Educação e dos demais vereadores, para que a gente possa observar essas coisas, tentar solucioná-las, né, e resolver da melhor maneira possível.